eu falei, né, num determinado vídeo sobre as épocas da história da filosofia. E tem uma coisa que é importante a gente saber, a gente pensar o seguinte, né, que por mais que você queira, você jamais vai conseguir conhecer profundamente todos os filósofos da história. Tem alguns filósofos que são extremamente relevantes, eu acho que se deve focalizar o estudo, a leitura desses autores. Tem autores secundários, né, ou seja, que tiveram uma certa relevância numa determinada época, num determinado momento, mas que depois perderam completamente o sentido e a relevância. E tem filósofos, eu diria até terciários, ou seja, que existiram, escreveram suas obras, mas que nunca foram efetivamente lidos, conhecidos, estudados. Né? Então a história está cheia, né? Cheia de autores dessa natureza. A minha sugestão é que, quando se vá estudar filosofia, se concentre naqueles que são os mais relevantes historicamente, ou que historicamente isso é reconhecido pelos estudiosos. Então, por exemplo, você vai estudar filosofia grega, né, não tem sentido você não estudar o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, por exemplo. Né? Você vai estudar alguns autores da modernidade que são que exerceram e ainda exercem influência, né, que é necessário que você os conheça ou tenha uma informação a respeito deles. Né? Então, como não dá para estudar todo mundo, e eu creio que também, do ponto de vista filosófico, nem isso é uma necessidade, o ideal é selecionar alguns autores mais relevantes e, uma vez estudado esses autores, né, você possa, se satisfeito com esse estudo, eventualmente explorar outros autores. Né? Mas esses seriam aqueles essenciais. E o que eu me proponho agora é apresentar uma pequena lista de acordo com a época. Tá? Então, veja só. Em relação à filosofia grega, é claro, até porque é o início da filosofia, o estudo dos pré-socráticos é importante. Né? Se você pegar o catálogo do Hermann Diels e do Walter Kranz, você tem lá 90 filósofos, né, ou 90 autores para estudar. É claro que da maioria deles, você só tem fragmentos, só tem algumas doxografias, mas é possível, né, você conhecer ou se dedicar ao estudo de 90 autores. É muita coisa. Né? Então, dentre os pré-socráticos, eu creio que é ideal selecionar alguns, né, como aqueles mais significativos, mais importantes, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista da própria filosofia. Né? Então, veja só. Se coloca como um filósofo iniciador da filosofia o Tales de Mileto. Então, é ideal que se tenha um certo conhecimento do que o Tales fez. Por exemplo, também se coloca entre os pré-socráticos o Pitágoras. Então, Pitágoras também é um autor interessante e importante de se conhecer pela influência que ele exerce na filosofia grega. Mas, do ponto de vista mais rigorosamente filosófico, né, dois outros pré-socráticos são absolutamente essenciais, né, o Parmênides e o Heráclito. Né? E talvez, né, como complemento, embora, veja só, há um erro na avaliação, em relação aos atomistas gregos. Os atomistas são chamados de pré-socráticos. Todavia, se você olhar a datação, eles nasceram depois do Sócrates. Né? Então, só são colocados como pré-socráticos por uma questão didática. Mas, cronologicamente, eles são posteriores, né? O Cipo e o Demócrito. Então, embora eles sejam estudados geralmente entre os pré-socráticos, né, a gente não pode esquecer que eles são posteriores ao Sócrates. Tá? Bom, depois do estudo dos pré-socráticos, vem um grupo de filósofos contemporâneo ao Sócrates, que são chamados de sofistas. Né? E você tem também um leque imenso de sofistas. Né? Como não dá para conhecer todos,
né, alguns deles, né, seria interessante que se conhecesse o Gorgias, né, o Protágoras e o Pródicos, né, que são os mais significativos dos sofistas, né? E, naturalmente, aí começa o período clássico da filosofia grega, né, com o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, exatamente nessa ordem, né? O Platão, discípulo do Sócrates, e o Aristóteles, discípulo do Platão. Depois, veja, existe um grupo de autores, né, chamados de socráticos menores, né? A maioria das obras desses autores desapareceram, né? Eles passam a ser relevantes em função do novo período que se cria a partir da filosofia do Aristóteles, né, que é o período em que prepondera as conquistas gregas da Ásia Menor, que é chamado de período helenístico. Então, existe um grupo de filósofos, né, os socráticos menores, que são contemporâneos do Platão, mas cujas obras, infelizmente, da grande maioria deles, se perderam. Então, nós só temos algumas referências. Por isso é muito difícil estudá-los. Você tem que partir de autores secundários e pegar e pincelar na história dados e informações a respeito do que pensaram e do que fizeram. Mas se segue daí um grupo grande de autores bastante relevantes pelo significado que eles tiveram na história da filosofia grega. Esses autores podem ser agrupados em escolas. Então você tem os cínicos, os estoicos, os epicuristas, os céticos, os neoplatônicos, e cada uma dessas escolas apresentam vários autores, né? Então, o relevante seria estudar, ao menos, o principal, ou aquele que formou a escola, ou que resume, fundamentalmente, o conteúdo do pensamento da escola, né? Então, entre os cínicos, apesar dos diversos autores, né, o Antístenes e o Diógenes seriam dois autores a serem conhecidos, né? Entre o estoicismo, por exemplo, que é um movimento importante desse período, ele transita entre a filosofia grega e a filosofia romana. Então você tem estoicos gregos e estoicos romanos. E restaram mais textos dos estoicos romanos. Por isso é importante, seria interessante conhecer esses estoicos, os estoicos romanos, em função da obra que efetivamente acabou sobrevivendo, né? Então você tem, no início do estoicismo grego, o Zenon, né? E no estoicismo romano, os fundamentais seriam o Epiteto, o Sêneca e o Marco Aurélio, que você tem algumas obras para conhecer o pensamento estoico. É o estoicismo romano. E tem o epicurismo. Do epicurismo também sobraram muito poucas coisas. Basicamente, o essencial são algumas cartas do Epicuro. Então, o Epicuro também é um autor relevante, No ceticismo, existe um autor que faz uma síntese de todo o ceticismo, que é chamado de Sexto Empírico. Então, é um autor também a ser estudado, a ser conhecido. E entre os neoplatônicos, que seria a última grande escola de filosofia grega, talvez o grande representante seja o Plotino, que tem uma obra interessantíssima e é um autor que merece ser conhecido. Bom, aí nesse momento nós entramos na Idade Média, no período medieval. E, lembrando, a Idade Média se divide em dois períodos, o período patrístico e o período escolástico. No período patrístico, prepondera fundamentalmente o pensamento do Platão, que é a tentativa dos medievais de incorporar a filosofia, ou se utilizar da filosofia como ferramenta para a explicação de questões teológicas.
Então, no primeiro período, o período patrístico, o autor mais relevante é o Santo Agostinho. Tá? E, no fundo, o que fez o Santo Agostinho foi batizar o Platão no cristianismo, né, essencialmente. Ou seja, ele se apoia na filosofia do Platão, e também na filosofia do Plotino, e usando essa ferramenta, procura dar cabo de várias questões de natureza teológica do cristianismo. Então, esse é um autor absolutamente importante. E até pela dimensão da obra do Santo Agostinho. Ele tem mais de 100 livros. Né? Um outro autor interessante, e daí já no período escolástico, né, apesar de você ter vários filósofos importantes, mas o mais influente de todos é o São Tomás de Aquino, que é o grande símbolo exatamente desse período, do período escolástico. E o São Tomás de Aquino é um filósofo que se utiliza do Aristóteles para explicar o cristianismo. Então, o São Tomás batiza o Aristóteles no cristianismo. Usa a filosofia, a teoria filosófica do Aristóteles para promover a explicação da teologia cristã. Bom, é claro, você teria vários autores, mas do ponto de vista da influência, da relevância, seria o Santo Agostinho no período patrístico e o São Tomás no período escolástico. Bom, aí entra na modernidade, né, e tem um período de transição aí que é chamado de Renascimento. No Renascimento existe, eu diria que não existe rigorosamente elaborações filosóficas muito alentadas ou que abordem vários temas da filosofia. Existem 2 autores que eu julgo que seriam importantes pela influência que exercerão depois, né, na sequência da história. Um deles é o Maquiavel. Então, é importante se conhecer o Maquiavel, que é um autor renascentista. E um outro, né, é o Michel de Montaigne. O Montaigne também é outro autor absolutamente relevante, né, porque ele inaugura várias coisas na modernidade. Né? Bom, aí começa efetivamente a filosofia mais técnica da modernidade, influenciada de modo muito intenso pelos conhecimentos científicos. É a tentativa de se entender melhor, do ponto de vista filosófico, como que se processa o conhecimento humano. Então você tem aí vários períodos. Os 2 mais fundamentais é agrupado, né, uma série de autores naquilo que nós chamamos de racionalismo, né, e empirismo. O empirismo é uma escola, ou é uma linha de pensamento eminentemente britânica. Ela surge na Inglaterra. Né? Então, dentre os racionalistas, existem 4 filósofos absolutamente relevantes. O Descartes, o Malebranche, o Spinoza e o Leibniz. Né? No empirismo inglês, os filósofos que eu creio importantíssimos são o Hobbes, o Locke, o Berkeley e o Hume. Né? Existe um autor que daria para ser classificado como irracionalista, embora ele seja um cientista, mas que é extremamente importante, que é o Blaise Pascal. O Pascal também é um autor a ser conhecido. E um iluminista, existem vários filósofos iluministas, mas o mais influente, sem dúvida, de todos, é o Rousseau. Né? Então, complementando o racionalismo e o empirismo, né, teria aí o Pascal e o Rousseau. E, mais contemporaneamente, ou mais no final da modernidade, surge o idealismo. Né? O idealismo surge efetivamente com Kant. Então, o Kant é um divisor de águas na filosofia. Né? E segue-se ao Kant, né, 3 outros autores alemães, por isso geralmente o idealismo é conhecido como idealismo alemão. Né? Você teria 4 autores, o Kant, né, o Fichte, o Schelling e o Hegel. Né? E você teria aí um grupo de autores que partem fundamentalmente de uma crítica
ao idealismo, que é o Schopenhauer, o Kierkegaard, o Marx e o Nietzsche. Né? Seriam 4 autores bastante importantes, né, que criticaram o idealismo alemão. E na filosofia contemporânea, como nós temos aí muitos autores, e ainda é impossível você fazer uma avaliação correta da dimensão desses autores, mas alguns a gente já sabe que vai ficar para a história. Né? O Bergson, né, o Henri Bergson, o Husserl, né, o Edmund Husserl, o Husserl é o criador da fenomenologia, e a fenomenologia dá origem a um outro movimento chamado de existencialismo, e no existencialismo, né, apesar de ter vários filósofos também, os 2 mais relevantes é o Heidegger e o Sartre, né, que tem obras bastante significativas. E daí nós vamos nos aproximando da contemporaneidade, né, de autores mais próximos. Um autor relevante, né, que dá origem a vários movimentos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, é o Wittgenstein, que dá origem à filosofia analítica, que é a tônica do pensamento inglês contemporâneo e norte-americano, que é o pensamento das questões filosóficas a partir de questões linguísticas, de questões lógico-linguísticas. Né? Então, talvez como um final, né, um limite, né, dos grandes filósofos, a gente pode estabelecer aí o Wittgenstein. Bom, é claro, quando, né, o Wittgenstein morreu acho que no final dos anos 50, no início dos anos 50. Acho que ele morreu em 1951, se não me engano. O Sartre, por exemplo, morreu em 1980. Né? O Heidegger morreu em 1976. Né? Que, do ponto de vista histórico e filosófico, são contemporâneos nossos. Né? Ainda estão exercendo influência. Só para se ter uma ideia, ainda não foi publicada, por exemplo, toda a obra do Heidegger, nem toda a obra do Husserl. Né? Volta e meia, o pessoal ainda acha alguma coisa do Wittgenstein. Né? O próprio Sartre, eu acho que a obra ainda está em processo. Então, nós ainda não temos sequer, né, para alguns autores, a possibilidade de conhecê-los mais profundamente. Esses seriam, né, eu não contei aí, mas os filósofos, as escolas e os movimentos mais relevantes da história da filosofia. Seria importante e interessante que, ao se fazer o estudo da história, se focalizasse, se concentrasse nesses autores, né, e nas suas obras e nos seus períodos históricos.